Bem, então hoje eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre como considerar a diversidade de saberes na organização do trabalho pedagógico em turmas de alfabetização, especialmente numa turma de segundo ano. Eu sou professora da UMA Estado de Alagoas, que é uma escola no bairro que se chama Fabril, no município de Cubatão, é uma escola municipal. Bom, antes de contar um pouquinho como que eu me organizo, eu acho que é importante marcar que, independentemente dos saberes que as crianças elas apresentam sobre o sistema de escrita, as conceitualizações que elas em determinado momento apresentam, há algumas premissas que eu assumi na minha prática pedagógica diante do que a gente estuda, diante da literatura, dentro de uma abordagem psicogenética construtivista da alfabetização. E as premissas seriam essas que eu estou projetando aqui, né? Então, diariamente, é preciso oferecer situações em que a criança leia e escreva por si mesmo, né? Não só individualmente, mas em dupla, em pequenos grupos. Também é importante que ela tenha na professora um modelo de leitor e de escritor mais experiente. Então, com isso eu quero dizer que, de igual forma, é fundamental que haja na rotina, regularmente, momentos em que a professora escreve pelo aluno e momentos em que a professora lê para o aluno, né? Também é interessante que sejam planejadas propostas ajustadas aos diferentes saberes que as crianças apresentam, né? Porque cada criança tem os seus saberes, toda a sala de aula é heterogênea, então é inerente ao trabalho pedagógico lidar com a diversidade de saberes. No entanto, é preciso planejar as propostas de leitura e de escrita ajustadas aos saberes das crianças, e aí não necessariamente cada criança individualmente, que aí se eu pensar numa turma de 30 crianças, né, não vou pensar 30 planejamentos, mas por saberes próximos, né, que as crianças apresentam. E também considero que é fundamental tratar a criança desde sempre como leitora e escritora. Mas para isso é preciso oferecer às crianças situações contextualizadas e reflexivas para que elas entendam os sentidos da leitura na nossa sociedade e da escrita também. A gente sabe que as crianças, cada uma delas, aprende no seu próprio percurso, né? A criança é que se alfabetiza, não é a gente que alfabetiza a criança, né? Então, cada criança está num momento aí do seu percurso de apropriação do sistema de escrita e das culturas do escrito. Com isso, em alguns momentos, é fundamental que a professora intervenha mais pontualmente, né, com as crianças. E eu sempre me organizo para ter esses momentos na sala de aula, em que eu vou trabalhar, focar, fazer intervenções mais diretas para um determinado grupo de crianças, que pode ser uma dupla, um trio e às vezes até individualmente, se necessário. E enquanto eu estou atendendo essas crianças nesse grupo, que é o foco da intervenção, que tem uma intencionalidade pedagógica específica, o que as outras crianças fazem, né? Eu acho que é sempre essa uma grande questão que se levanta, né? E aí eu não estou aqui pretendendo dar nenhuma receita, apenas contar como que eu faço, né? E existem algumas possibilidades que ao longo da minha experiência como professora, eu fui construindo e assumindo, né? Então, em alguns momentos, as crianças brincam na brinquedoteca da sala. Então, é um pouco, às vezes, até estranho, mas apesar de ser uma turma de segundo ano, eu gosto que tenha brinquedos na sala, cantos, né, em que as crianças possam brincar de mercadinho, de cozinha, caixa com carrinhos, caixa com bonecas, para que elas possam brincar. Eu acho que é importante lembrar que o brincar livre é um direito da criança, mas que isso também tem uma intencionalidade pedagógica, né? Sobretudo no contexto que a gente está hoje, em que grande parte das crianças ficam muito tempo nas telas e às vezes é na escola que elas têm a oportunidade de uma brincadeira coletiva, né? Então, em alguns momentos, as crianças estão ali no pequeno grupo comigo, eu fazendo intervenções e o restante está brincando. Como isso é algo regular, não fica aquela coisa assim, ai meu Deus, eu vou perder a brincadeira, né? Não. As crianças sabem que elas vão fazer ali aquela proposta e logo elas vão para a brincadeira. Então, eu sempre deixo um tempo para que todas também possam brincar.
Uma outra possibilidade é planejar que, enquanto eu estou fazendo uma intervenção com as crianças, as demais estejam na biblioteca da sala, lendo por escolha pessoal. E aí há momentos em que eu deixo ler todo o acervo que está na biblioteca da sala, há momentos em que eu falo, olha, hoje eu vou disponibilizar aqui a caixa de gibis, então vocês vão escolher o gibi, pode ler em dupla, pode ler em pequenos grupos, pode ler individualmente, mas é uma leitura por escolha pessoal. Também há momentos em que as crianças, elas também estão estudando, né, as demais crianças. Porém, estão fazendo atividades ou no livro ou no caderno que elas já conseguem fazer por si mesmas, né? Então, geralmente, eles estão ali em pequenos agrupamentos, que sempre tem uma criança que tem mais autonomia, então pode também auxiliar um pouco o colega do lado. E, geralmente, essas atividades eu já proponho sabendo que para aquelas outras crianças que não estão comigo ali no grupo, né, que foi privilegiado nesse momento, eu não vou intervir tanto. Vou passar pela sala, dar uma olhadinha, ver se eles estão fazendo, ajudar uma coisa ou outra, mas não é o foco da minha intervenção mais direta. E há momentos em que as crianças também fazem jogos em pequenos grupos. São sempre jogos que já foram trabalhados antes, então que elas já conhecem as regras e que eles dominam, né, fazem isso com autonomia. No entanto, para que isso dê certo, eu acho que é importante a gente também pontuar que é necessário algumas questões aqui, né? A primeira delas é ter uma boa gestão da sala de aula e do tempo. Então, esses momentos, por exemplo, que as crianças estão na brinquedoteca da sala, não é o período todo, né, da manhã que eles estão na escola, não é o período todo da tarde. É um tempo em que, sei lá, de 30 a 40 minutos, em que depois eles também vão ter atividades de estudo, né? Da mesma forma da biblioteca da sala, que quando eu proponho essa atividade deles lerem sozinhos na biblioteca da sala, eu sei que tem, às vezes, um tempo menor do que, por exemplo, se eles estiverem fazendo um jogo, né? Porque, às vezes, o jogo demanda ali mais tempo deles passarem todas as rodadas e tudo mais. Então, essa organização, tanto dos espaços da sala de aula quanto do tempo, é fundamental para que também não se prolongue demais ou fique uma proposta muito curta que não dê tempo de eu fazer a intervenção necessária com aquelas crianças que precisam refletir sobre o sistema de escrita em algum aspecto. Além disso, eu tenho também que dizer que para poder isso dar certo, é necessário registrar, né? Então, eu tenho algumas formas de registro pessoal, isso não é algo que a escola cobra, mas de registro de qual é o grupo que eu vou atender hoje, qual é o grupo que eu vou atender amanhã, para que ao final da semana, todas as crianças, de alguma forma, possam ter tido esse olhar mais individualizado ou mais específico, né? Também é necessário reforçar os combinados com a turma, ter combinados bem estabelecidos, claros, né? Então, as crianças, por exemplo, da minha turma, no começo desse ano, eu tive um pouquinho de dificuldade, porque elas não estavam acostumadas com isso, estavam muito acostumadas a estar todas as crianças fazendo a mesma atividade ao mesmo tempo, né? E, então, é preciso que eles também possam ir incorporando esses combinados que a gente vai traçando. Então, quem terminar primeiro vai fazer o quê? Se você terminou e o outro grupo ainda não terminou, pode apoiar, pode fazer isso, ou não pode fazer aquilo, não pode sair correndo pela sala, porque a gente sabe que às vezes tem essas situações, né? Enquanto a professora estiver ali intervindo com aquele grupo, se não for nada urgente ou que demanda aí alguma emergência, alguma questão, espera um pouquinho para chamar a professora, para também não ficar interrompendo toda hora, ver se você consegue resolver por você mesmo. E, sobretudo, ter essa regularidade na rotina. Então, quando eu comentei que no começo do ano era um pouquinho difícil, que as crianças não estavam acostumadas, hoje, por exemplo, isso é um ponto superado na minha turma. Eles já sabem que vai ter um momento de atividade coletiva, em que vai todo mundo fazer a mesma atividade, e que vai ter o momento dos estudos, né, que a gente chama, vocês vão vir aqui na mesa dos estudos, que são em pequenos grupos ou às vezes individualmente, né? Então, isso acontece praticamente, quase que diariamente, né? Claro que tem dias, um dia ou outro que a rotina acaba mudando um pouco, mas todo dia eles sabem que vai ter esse momento em que a professora vai fazer atendimentos mais específicos com uma turma. E eu acho que é importante dizer que em todas essas outras situações em que o restante da classe
está fazendo alguma coisa, sempre tem alguma intencionalidade pedagógica, e sempre há um olhar, né? Então, eles não ficam totalmente soltos. Eu sempre acabo, depois de atender aquele grupo, circulando, perguntando, dando algum retorno, né? Alguma intervenção em relação ao que o restante da turma estava fazendo. Pode passar, Júlia. Então, aqui é o momento em que todos estavam fazendo a mesma proposta, porém, a organização dos espaços é que permitia eu fazer uma intervenção mais a fundo ou não. Então, todos estão fazendo um jogo da memória, que é um jogo que tem a palavra e a imagem, né? E aí eles ou leem por indícios, ou leem no sentido convencional do termo, né? Em todos os grupos tem pelo menos um leitor, com maior autonomia, e o grupo da frente é o grupo que eu já sabia que teria mais intervenção, né? Que são crianças que têm um leitor mais autônomo, mas não é um leitor pleno, eu diria assim, né? Então, acabou acontecendo exatamente o que era previsto, que esse grupo da frente aqui, esse primeiro grupo, foi o que mais me chama, porque tinham palavras ali que eles já não conseguiam ler sozinhos, né? E aí, os grupos que estão na mesa do meio e do fundo conseguiam fazer mais autonomamente. Evidentemente que às vezes eles me chamavam, professor, essa palavra é isso mesmo? Professor, essa daqui eu não consegui ler, mas era uma forma de organizar a sala que os grupos que estavam nas mesas, na frente assim da lousa, era o que eu intervia mais e ficava ali, né, um pouquinho aqui, para atendê-los. Então, essa é uma forma de organização da sala de aula. Aqui é um momento de leitura colaborativa, que todos tinham o livro em mãos, é o mesmo livro. No entanto, as crianças que também, de novo, estão na frente da minha mesa, essas 3 primeiras crianças, eram as que tem ainda mais dificuldade de se localizar no livro, de acompanhar a leitura, né? Então, eram crianças que eu sabia que poderiam necessitar da minha ajuda de saber em qual momento em qual parte do livro que a gente está, né? Embora eram crianças que, apesar dessa dificuldade de acompanhar a leitura, faziam ótimas, às vezes até surpreendentes construções de sentido do livro, né? Então, não era uma questão de não conseguirem atribuir sentido ao livro, e sim de se localizarem mesmo na leitura, né? No livro. Aqui é um momento em que a gente estava fazendo uma proposta que estava dentro de um projeto didático de leitura, que era de contos de assombração. A gente tinha uma atividade permanente, que ainda temos, né? Que toda quinta-feira eu leio para eles um conto de assombração, e aqui é um momento, embora não aparece plenamente na foto, porque às vezes é difícil a gente estar intervindo e ainda registrando, né? Mas ao lado dessa criança tem uma outra criança, e elas estão escrevendo a lista dos contos que já foram lidos, os contos de assombração que já foram lidos. Então, tem uma dupla escrevendo um determinado título, que agora eu não vou conseguir lembrar qual é, e na imagem não aparece. E a ideia era compartilhar com outras crianças da escola, de outras turmas, os contos de assombração que a gente estava lendo. Então, enquanto essa dupla estava escrevendo, as outras duplas estavam fazendo os desenhos que estão na segunda ideia, na segunda imagem, né? Que são de personagens que eles já tinham visto em variados contos de assombração. E teve um momento anterior que era o da pintura, né? Ver que tem essas mãos carimbadas, aí, que aí é o momento em que todos eles participaram juntos, né? E aí, depois que as crianças estavam desenhando, houve um outro movimento delas escreverem ali uma característica do personagem, né? Então, o nome do personagem, como que ele era, e aí foi feito também, de novo, um agrupamento para poder ir apoiando e revisando essas escritas uma a uma, né? Então, nesse momento, essa dupla está escrevendo o título e as demais crianças estão desenhando os personagens, né? Embora são situações diferentes de leitura, de escrita e de desenho, mas estavam todas dentro desse contexto do projeto de contos de assombração. Já nessa outra imagem aqui, essa foto maior tem uma estudante que está escrevendo uma legenda, e essa era uma proposta de uma situação didática, de uma sequência didática, perdão, de fotolegendas. Então, eles construíram esse painel que tinha várias fotos das crianças no cotidiano escolar, nos espaços da escola que elas mais gostam,
e aí elas tinham o desafio de escrever uma fotolegenda para essas imagens que, inclusive, elas apareciam, né? Essa estudante, neste momento, eu estava fazendo a revisão da fotolegenda dela, porque como era uma escrita que ia ser compartilhada, essa criança, ela apresentava uma escrita silábica alfabética. Então, eu estava intervindo ali com ela, com palavras de referência, para ver se a gente chegava numa escrita mais próximo possível do convencional, para que pudesse ser compartilhada e qualquer leitor conseguisse ler a fotolegenda dela. Enquanto isso, os demais alunos estavam lendo na biblioteca da sala em pequenos grupos, né, livremente, por escolha pessoal. Daí foi o momento que eu consegui fazer essa intervenção com essa aluna, que eu imaginava que ia dar conta, que ia conseguir chegar numa escuta convencional, que neste caso era importante, né, nem sempre é, mas nesse caso era importante, e aí foi o momento de me organizar ali com ela para poder intervir, fazer ela refletir que, por exemplo, em algumas partes de determinada palavra era mais de uma letra na representação escrita. Esse aqui é um contexto brincante que a gente organizou, que era de feira. Então, as crianças sabiam que no final da semana, na sexta-feira, ia ter a brincadeira de feira. Eles iam ter que construir as barracas, e nas barracas iam ter que ter placas, né? Fruta, verdura, temperos, legume, pastel. Então, eles tinham o desafio de escrever essa etiqueta, né? Enquanto eu estava com um grupo, você é o grupo da fruta, vai desenhando aí as frutas. Você é o grupo dos legumes, vai desenhando vários legumes. E aí, enquanto eu fui distribuindo, assim, o que cada um vai escrever, eu ia passando nos grupos e ia intervindo nessa escrita, que era quase que uma escrita coletiva ali, né? Claro que eu pensei em quem agrupar com quem, para poder fazer uma intervenção que fosse ajustada, né? Então, o desafio, por exemplo, era escrever frutas. Eu coloquei nesse grupo crianças que já estavam ali pensando em questões mais voltadas para ortografia, né? Sei lá, não é fruta, não é FU, tem FRU. Então, também pensei em qual título, em qual etiqueta dá para escrita para cada grupo diante dos saberes que as crianças tinham. E aí terminei de intervir com essa escrita, ia para outro, enquanto isso eles estavam desenhando. Às vezes eles vinham e falavam assim, já acabei. Eu falei, quantas frutas tem? Cada um fez um. Não, é pouco, na feira tem mais. Aí eu falava, vai desenhar mais, né? Para poder ir passando em todos os grupos. E era algo que, nesse contexto, tinha a necessidade de ter várias frutas, né? Para eles poderem fazer a brincadeira acontecer depois, né? Eles também fizeram dinheirinho para poder trocar lá as cédulas, né? Na brincadeira, então foi um momento bem interessante. E aí, no final da semana, as crianças realmente brincaram com isso. É importante dizer que tem um apoio da equipe gestora nessa forma de organização do meu trabalho, né? Então, a equipe muitas vezes entra na minha sala e as crianças, eu estou atendendo ali um pequeno grupo, as crianças estão brincando, e a equipe gestora, ela sabe desse trabalho, ela apoia, e eles vão acompanhando também por essas planilhas que estão dentro do diário digital da turma, né? Então, há esse diálogo entre a minha prática e a equipe gestora, como eu imagino que tem que ser, né? E um último ponto que eu queria colocar é na diversificação da própria proposta ou de leitura ou de escrita, que aí entra um pouquinho mais nas intervenções também, né? Tem alguns momentos, quando eu vou fazer o planejamento da atividade, eu falo, para esse grupo vai ser dessa forma, para aquele grupo vai ser daquela forma. Muitas vezes, o meu pensamento vai em crianças que escrevem alfabeticamente e crianças que não escrevem alfabeticamente. Mas tem outros aspectos também. Aqui, por exemplo, é a proposta de escrita diária do cardápio da escola, né? Então, nessa turma, tinha algumas crianças que tinham uma certa resistência à escrita, porque elas falavam, eu não sei escrever, eu não sei escrever. E aí, para as crianças que tinham essa insegurança, eu propunha que elas escrevessem no computador. E para as crianças que já tinham mais autonomia, elas escreviam diretamente na lousinha, que é o que fica lá no refeitório da escola, que os outros estudantes da escola vão ler o almoço, né, o cardápio do almoço. Eu acabava adotando essa estratégia de escrever no computador, porque primeiro que chamava a atenção das crianças, e segundo, porque a coisa de ir lá digitar e apagar no computador não evidenciava tanto erro, né? E eu falava para as crianças, se aparecer uma linha vermelha aí, é porque tem letra faltando ou sobrando, tem que trocar. Então, também era uma forma, né, no contexto digital, das crianças escreverem. E aí foi quebrando um pouco essa coisa
dessa resistência de eu não sei escrever, eu tenho medo de me arriscar aqui na marcação gráfica. Queria só encerrar aqui a minha fala com vocês, dizendo que eu acho que pensar na diversidade de saberes é acreditar na criança como um sujeito cognitivo, cognoscente, perdão, pensante. E aí eu trouxe essa frase da Emília Ferreiro, que ela diz: alfabetizar sim, mas sabendo que a criança, sujeito da aprendizagem, é um ser pensante. Então, acho que é fundamental o professor acreditar que todas as crianças podem aprender a ler e escrever, mesmo aquelas que, num determinado momento, apresentam mais dificuldade, né? E que todas elas têm ideias sobre como a escrita se organiza, de que forma ela se manifesta, né? E a gente precisa ouvir os saberes que as crianças têm para pensar boas situações de ensino e de aprendizagem. Muito obrigada, espero ter podido compartilhar um pouquinho aqui com vocês, de forma a acrescentar no trabalho da formação de vocês.